Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, tá? E neste vídeo aqui vamos falar se Pedro Rocha tem salários acertado com o Timão. Vamos falar também aqui sobre Corinthians e Botafogo e muito mais informações para vocês aí do nosso Coringão, nosso clube do coração. Mas é importante que você deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal. Fiel, quero iniciar aqui esse vídeo então falando de Corinthians e Botafogo. Eu acho que seria muito fácil, tá? Eu chegar aqui e toda vez explicar os mesmos erros que acontecem dentro de campo. Explicar as mesmas falhas que acontecem dentro de campo. Explicar as mesmas coisas que o Dorival faz como treinador do Corinthians. Primeiramente, eu não acho errado de forma alguma, tá? O Corinthians poupar seus jogadores para o único campeonato que ainda faz sentido esse ano para nós, que é a Copa do Brasil. É a primeira coisa que eu penso. Segunda coisa que eu penso aqui, o Corinthians, mesmo mínimo de chance de classificar para uma pré-Libertadores, que é mínimo, tá? Que é mínimo, eu pouparia praticamente quase todos os jogadores do Corinthians. O jogo que interessa para nós esse ano se chama Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro. Os dois jogos que a gente tem que pensar do Corinthians e Cruzeiro, tá? Os dois jogos. O Corinthians tem que focalizar, que o Corinthians tem que concentrar, que o Corinthians tem que colocar todas as suas energias nessa partida entre Corinthians e Cruzeiro, tá? Então, corintianeiro, vocês podem pensar de outra forma do que eu, vocês podem achar que o Dorival agiu de forma errada, muitas pessoas podem achar que o Dorival tem um super time na mão e que o Corinthians deveria ganhar de goleada todos os jogos e que o time do Corinthians é um dream time, tanto titular como reserva, e que devíamos estar brigando lá no topo. Eu acho completamente diferente. Eu acho um treinador que ainda conseguiu passar de um time com investimento de mais de 700 milhões de reais, que foi o Palmeiras, mais de 700 milhões de reais, conseguiu ganhar os dois jogos contra o Palmeiras e passar para uma semifinal, com chances de ser campeão, porque hoje não temos nem Flamengo nem Palmeiras na Copa do Brasil. É um Corinthians com uma chance de ir para a Libertadores e de conquistar algumas premiações boas financeiras, devido a um trabalho do Dorival que ele fez ali. Agora, se o Corinthians, na opinião de alguns, acha que o Dorival tem que ser demitido porque ele é burro, porque a gente empatou com o Botafogo, ou porque a gente perdeu não sei para quem, ou que deveria ter substituído não sei quem, fiel, eu acho completamente diferente a minha linha de raciocínio, pelo menos, tá? Pelo menos a minha linha de raciocínio é essa. E não adianta eu vir aqui explicar detalhes do jogo, porque a gente já sabe que o Corinthians é um time mais do que limitado. O Corinthians é um time super, ultra limitado. O Corinthians é um time hoje que temos sorte que com esse elenco aí, estamos brigando numa semifinal de Copa do Brasil, que eu acho que tem muitos méritos do Dorival Júnior nisso tudo. Pelo menos é a opinião que eu tenho referente a isso. Agora, quando o Dorival chegou no Corinthians, será que se o Corinthians tivesse honrado o que prometeu a ele, em trazer 4 jogadores de nível de titular, com os jogadores que lá já estão, não poderíamos estar numa posição melhor na tabela? Ou será que hoje já não poderíamos estar classificados para uma Libertadores da América? Ou será que hoje o Corinthians não seria um outro time completamente diferente, até com opções no banco? Eu acho que o Corinthians, fiel, a gente tem que colocar na cabeça que a gente já está anos e anos brigando para não cair. O Corinthians já está anos brigando para não cair. O Corinthians já faz anos que não disputa um título do Brasileiro. O Corinthians já está anos que não pega nem quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Pegando Libertadores aí, talvez alguns tiros rápidos, que vai um pouco bem no campeonato, numa Copa do Brasil, ou de repente numa Sul-Americana, mas os campeonatos principais que a gente considera hoje, que é uma Libertadores, que é um Brasileirão, o Corinthians não consegue bem. Por quê? Não tem plantel, não tem administração, não tem dinheiro. Então como que o Corinthians vai contratar um técnico que seja o Tite, o Dorival, o Guardiola, o José Mourinho, pode ser o técnico da seleção, esqueci, o Carlos Ancelotti? Fiel, não vai. Treinador não faz milagres. Corintianeiro, mas o treinador do Mirassol, ele é tão bom, que com o time mediano, com a folha salarial lá embaixo, ele fez um belo campeonato brasileiro, vamos para o Libertadores, e realmente o Mirassol está de parabéns, tanto pelo treinador, presidente, Paulinho, ótimo planejamento que o Mirassol fez. Mas esse time já está anos e anos jogando junto.
anos e anos jogando junto. Anos e anos, já anos e anos não, mas já está bem antes dos times que estão aí se preparando fisicamente para o campeonato. Aí você consegue extrair algo. Mas esse tipo de chance é 1 em 1000 de acontecer, fiel. Esperem o próximo Campeonato Brasileiro para vocês verem aonde o Mirassol vai estar. Ou você vai ter um outro time do interior de São Paulo, ou algum time aí que vai conseguir pegar aí entre os 4 no Brasileiro. Não vai. Então isso é uma coisa ou outra. Não podemos colocar o Mirassol de exemplo. Porque você pode pegar o treinador do Mirassol, de quem quiser, e colocar no Corinthians, que não vai. Não vai. Corinthians não vai conseguir performar, porque o time não oferece ferramenta, o time não oferece qualidade para o treinador trabalhar. Pelo menos é o que eu penso, e isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Vir aqui e falar a verdade. Agora, empatar com o Botafogo e falar, o Dorival foi o culpado. O Yuri Alberto foi o culpado. Por que o Corinthians não fez isso? Por que o Corinthians não fez isso, fiel? Eu acho isso é a gente querer tirar água de pedra. É a gente querer aqui extrair algo que a gente sabe que não consegue extrair. É a gente esperar do Corinthians partidas maravilhosas. Esperar do Corinthians aí um campeonato maravilhoso com um time no transfer ban, com um time cheio de vagabundo administrando o Corinthians, com um time completamente sem um time reserva para substituir quando o jogador lesionar, quando o jogador fadigar. Esse é o Corinthians. Essa é a realidade que está acontecendo. O do Corinthians é essa. É a nossa realidade. A gente não pode fugir disso. Eu não vou ficar mascarando aqui uma opinião para vocês que não existe. Eu não vou mascarar uma opinião para vocês que eu tenho certeza que eu vou chegar aqui e ficar aqui ludibriando ou ficar aqui enrolando, falando coisas que eu sei que não vai acontecer. O Corinthians faz um jogo bom, difícil, mas faz um jogo bom, depois faz outro lá embaixo. O time é um ou outro. O time não oferece esse tipo de qualidade para qualquer treinador que esteja no comando trabalhar. Então, no meu ponto de vista, já que você tem um time limitado, que não pode machucar ninguém, porque não temos banco, já que a gente tem um banco de reservas hoje que esqueceu de jogar bola, que esqueceu que está no maior clube do Brasil, a maior torcida do Brasil, já que esqueceu, a gente tem que priorizar esses 11 titulares, poupá-los. Eu acho que agora, essa reta final aí, o Corinthians tinha que poupar tudo. Tinha que poupar tudo. Entra com o time da base. Entra com o time da base, deixa os moleques correr, poupa os jogadores para os 2 jogos mais importantes do ano. Os 4, né? Se a gente passar do Cruzeiro, depois tem mais 2 ou mais 1, não sei. Esse Copa do Brasil é um jogo só. Mas o Corinthians tem que focar naquilo que é importante, aquilo que te dá chance de título, grana por classificação, grana por ser campeão e classificação na Copa Libertadores da América. Mas devido a essas projeções, fiel, que o Corinthians está apresentando de mercado da bola, que o Corinthians está apresentando financeiramente, que a gente já está vendo, que o Corinthians está lutando com todas as suas forças para não fazer o bem do clube, os administradores que estão lá, dizendo não a Safiel, dizendo não a muita coisa, que hoje a intervenção judicial é uma das poucas coisas boas que existe de esperança para o corintianeiro acontecer. Eu não consigo enxergar um Corinthians sendo campeão de um campeonato brasileiro ou de uma Libertadores da América tão cedo. Tão cedo eu não consigo enxergar esse tipo de possibilidade, tá? Um super mundial, então, não consigo enxergar, pelo menos nos próximos anos. Isso me faz menos corintiano do que você? Eu tenho que vir aqui mentir para você? Eu tenho que vir aqui criar falsas esperanças para você? Olha, fiel, esse ano foi mais ou menos, mas o ano que vem estamos montando um baita time, porque já estamos quase fechados com o Pedro Rocha, que é o nosso próximo assunto agora. Como que eu vou falar para vocês sobre perspectivas, sendo que o Corinthians aí, segundo algumas informações que eu, corintianeiro, não tenho informação que o Corinthians está fechado com Pedro Rocha salarial, que o Corinthians tem acordo verbal com Pedro Rocha, eu não tenho esse tipo de informação. Eu tenho informação que o Corinthians está fazendo alguns movimentos no mercado da bola, que pode sim, com certeza, ter chegado no Pedro Rocha, que já fez algumas consultas com o Jefferson Soteldo e também com o Rafael Borré, que trouxe aqui no vídeo de ontem. Porém, estamos numa situação que se chama transfer ban. Então o Corinthians não tem salários acertados com nenhum jogador. O Corinthians está no transfer ban por 41 milhões de reais. 41 milhões de reais para uma administração pífia, horrível igual a do Corinthians, não é pouca grana. Fora as dívidas que estão para entrar. Então não está fechado com o Pedro Rocha. E mesmo que estiver fechado com o Pedro Rocha,
tem que saber negociar, tem que ser cirúrgico. Um clube que está devendo e que pode sair do transfer ban, segundo alguns planejamentos de venda de ativos do Corinthians, que uma delas seria o Guinegão, o Corinthians tem que ser cirúrgico nas contratações, porque é um time que não tem condição financeira de gastar muito. Ah, você está contratando um jogador que o último clube que ele deu certo foi em 2019 e foi dar certo agora, mas estamos falando de Série B. Para ganhar o que aí? Seria o que? Um possível acerto com o Pedro Rocha? 300 mil, 400 mil, 500 mil? Qual seria esse tipo de acerto com o Pedro Rocha? Porque eu não tenho essa informação. Eu te juro para vocês que eu não tenho informação que o Corinthians está fechado com o Pedro Rocha. Mas, com certeza, já deve ter feito alguma consulta pelo jogador, que com certeza já tem clubes da Série A conversando com o atleta. Querendo ou não, o Remo vai fazer um leilão. Igual estava querendo fazer com na época, eu esqueci o nome do time, que estava querendo fazer com o Patrick, o zagueiro. Quem lembra? O Novo Horizontino, se eu não me engano. Eles vão fazer um leilão. O Corinthians não tem condição nenhuma hoje de participar de qualquer leilão. E mesmo que ganhe, é um jogador com um ponto de interrogação gigante, porque você não sabe se vai dar certo ou não. Fiel, eu vou ser bem sincero para vocês para a gente encerrar esse assunto. Movimentações no mercado da bola, você fazer uma consulta, você deixar mais ou menos preparado para o Corinthians sair de um possível transfer ban, é até válido. Mas não tem nada fechado com nenhum jogador, não tem salário acertado com nenhum jogador e não tem nada avançado com nenhum jogador. Pode cair as visualizações do jeito que quiser nesse canal, os torcedores podem ficar chateados comigo do jeito que quiserem, mas eu não vou mentir. Eu não vou trazer inverdades nesse canal para vocês. Eu não vou ludibriar o torcedor falando que o Corinthians está fechando com jogadores acima aí de 50 milhões de reais, como Cebolinha, Michael, Gabigol, sendo que o time está devendo horrores. E do dia para a noite o time está contratando um Dream Team ainda do Flamengo, que detesta fazer negócio com o Corinthians. Então a movimentação do mercado da bola do Corinthians, ela é singela, meu irmão. Ela é simples, ela é medíocre, ela é humilde, porque é a condição que o clube tem que fazer hoje. São movimentações apenas de consultas. Não tem nada avançado com nenhum jogador. Agora, se tiver e contratar, eu tenho certeza que não, porque o Corinthians está no transfer ban. A não ser que o Corinthians pagou o transfer ban, não estou sabendo. Se pagou, por favor, me avisem. Aliás, se pagou, dou outro conselho para vocês. Criem um canal imediatamente. Porque vocês vão ser o rei da informação se o Corinthians pagou o transfer ban. Porque o Corinthians não pagou o transfer ban. Então como que a gente pode estar avançado ou fechado com algum jogador? Tá? Só para deixar ponderado esse tipo de movimentação. Fiel, é igual a história, só para a gente encerrar, para a gente fazer um pensamento final com vocês aqui, é igual a história da Caixa Econômica Federal. Que o Corinthians já está praticamente tudo certo, os numbers rights com a Caixa, super, ultra, mega avançado com a Caixa Econômica Federal e vamos pagar todas as nossas dívidas com a Caixa porque vai ser descontado diretamente no banco. Um sonho lindo de dizer seria esse, né? Mas também é isso mesma história da Caixa Econômica. Eu até hoje não tenho informação nenhuma que o Corinthians está praticamente fechado com a Caixa, o Corinthians está avançado com a Caixa e se não fechar, eu vou vir aqui falar as realidades. Porque esse canal trabalha com a verdade com vocês. Então, não acompanho todos os canais, alguns que eu gosto, e parabéns a todos os canais que eu conheço fazem um ótimo trabalho aqui no YouTube, tá? Mas as informações do corintianeiro, as minhas informações, é que não há avanço. Para mim isso é mais que uma cortina de fumaça sobre esses avanços aí com a Caixa Econômica Federal, tá? E com o Pedro Rocha também, eu sinto muito, fiel, se vocês gostariam de um possível acerto, eu acho até interessante se for a preços lá embaixo, que não prejudica o clube financeiramente em nada, porque o Corinthians tem que ser completamente cirúrgico nas suas contratações. Olha, eu peço para vocês aqui, humildemente, de todo o meu coração, que vocês me desculpem se eu exaltei em algum momento, se eu alterei a voz em algum momento, tá? A gente ama esse clube de coração e às vezes a gente fala algumas coisas aqui que depois a gente vai ver no vídeo lá e fala, nossa, eu poderia não ter falado isso, ou poderia diminuir a voz aqui. Realmente vocês me desculpem. Vão falando nos comentários, vão regulando o corintianeiro aí na mesa, tá? Coloca as mesas de som, porque aqui eu vou trabalhar para vocês, tá? A forma que mais agrada a vocês de transmitir a informação, eu vou trabalhar para vocês. Basta vocês falar nos comentários aí, que a gente vai adaptando aqui.
Tá bom? Quero agradecer demais a sua presença, que Deus possa iluminar esse dia seu e de toda a sua família com muita saúde e dinheiro. A gente corre atrás, não é verdade? Então, muito obrigado por tudo, fiel. Desculpa aí mesmo alguma coisa. De tarde tem mais 2 vídeos para vocês. Combinado? Mais 2 vídeos. Mais um aqui, um no Corintianeiro 2.0, hein? Fechou? Então, meu muito obrigado e vai Corinthians!